do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Elohim. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Paulo, Filipenses 1:1. Em plena juventude, Paulo pensou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado, em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de Fedira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá e serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Agora vamos fechar nossos olhos, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro, para assistirmos a uma palestra, mais essa palestra, além de todas, que nos traz todos os benefícios de adquirirmos conhecimentos, de aprendermos a lidar com os problemas da vida de forma mais equilibrada e serena, assim como o Senhor veio nos ensinar, através do seu Evangelho de amor. Pedimos, Senhor, que seja conosco essa noite, acalmando nossos corações e nos dando o entendimento necessário para que possamos, assim como Paulo, combater a nós mesmos, combater aquilo que ainda precisamos mudar. Pois quando mudamos a nós mesmos, conseguimos mudar o mundo ao nosso redor. Que tenhamos força, persistência e alegria em viver. Por isso, Senhor, agradecemos por mais essa noite, agradecendo a espiritualidade querida que nos acompanha e pedimos permissão para iniciar mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso palestrante é o Maurício de Rezende, tema da palestra A Paciência.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente mais esse convite, mais essa oportunidade preciosa de estarmos aqui juntos nessa casa de luz para falarmos sobre Jesus, para falar sobre a doutrina espírita, que tem nos ajudado tanto a entender o seu Evangelho, e falar também sobre essa virtude. Um dos temas centrais do Evangelho de Jesus foi o reino dos céus. Jesus nos falou sobre o reino dos céus, não aquele que é visto pelo exterior como um local, mas algo a ser construído dentro de nós. E certamente, sem essa virtude da paciência, nós não conseguiremos construir, edificar esse reino de Deus dentro de nós. Essa virtude ela é imprescindível. Esse tema ele foi muito recorrente no Evangelho e que essas pequenas reflexões que nós vamos fazer hoje, elas possam ser úteis para vocês no dia a dia, nas pequenas coisas. Porque se a gente for fiel um pouco, a gente, quem sabe um dia pode ser fiel no médio, e a gente, por meio da paciência, também a gente pode ser instrumento da providência divina em prol daqueles que necessitam. Então, que essas reflexões possam ser úteis para vocês. E Emmanuel tem uma passagem no livro 1, certo? Onde ele se refere à paciência como a ciência da paz. E ele fala para que a gente procure a paz não à distância, não em algum local, mas dentro de nós. Ela reside dentro de nós. Falando um pouquinho sobre a paciência, ela é muito oportuna também nos momentos difíceis que nós estamos passando atualmente. Momentos de guerra, momentos de muita tribulação, de dificuldade. Vemos muitas pessoas passando por momentos de problemas psicológicos, problemas psíquicos, espirituais. E muitas vezes pela paciência é onde a gente consegue uma oportunidade de avançar, de evoluir, de ajudar outras pessoas. Indo uma parte que não sei se está dando para ler, e se tiver baixo, vocês me avisam aí que eu subo um pouquinho, tá bom? A voz. Lá no Dicionário de Filosofia Espírita de Lamartine Palhano Júnior, tem uma definição muito interessante que diz que é a virtude que consiste em saber esperar e suportar com perseverança, tranquilidade e resignação, sem reclamações, o desfecho de uma situação, os resultados de uma ação, um incômodo, um infortúnio, dores e sofrimentos. Aqui, o primeiro destaque foi saber esperar. O saber esperar, ele pode estar associado à espera, saber aguardar, mas também a gente pode associar a esperança, esperançar. Saber ter esperança, ok? Suportar com perseverança, tranquilidade e resignação, sem reclamações. Aqui, um outro destaque que a gente pode fazer é a perseverança e sem reclamação. Muitas vezes nós subestimamos a importância da paciência e subestimamos também os impactos e o lado negativo da reclamação. E lá no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, que esse ano completou 160 anos, quem não leu, vale a pena ler, existe um capítulo que traz depoimentos de irmãos que chegaram no plano espiritual e que tiveram a oportunidade de dar depoimentos relatando a situação a qual eles se encontravam no mundo espiritual. E Kardec organiza de uma forma muito didática e ele organiza um capítulo específico dos Espíritos Felizes e um deles chama Samuel Felipe. Samuel Felipe teve uma vida muito difícil, passou por muitas dificuldades. E esse depoimento dele me marcou muito e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Jamais me faltou coragem na adversidade e hoje dou graças a Deus. Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Tremo só de pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse
tendo de recomeçar novamente as provações. Então, a doutrina espírita nos permite ter acesso a esses depoimentos que nos incentivam a repensar quando a gente se coloca diante de uma situação de reclamação, diante de uma adversidade. Então, muitas vezes, a gente é uma situação, muitas vezes é um testemunho de fé e de confiança em Deus que é colocada diante de nós. Okay? Diz também que a paciência é uma virtude das pessoas sábias, compreensíveis, conscientes, pois sabem tratar de qualquer assunto ou questões sem tomar atitudes intempestivas. Se a gente puder resumir, né, a paciência em 2 palavras: perseverança, tranquila. Perseverança e tranquilidade. Perseverança e tranquila. Perseverança tranquila, especialmente quando a gente tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo maior? Muitas vezes a gente estabelece objetivos para as coisas do mundo. As coisas do mundo material, trocar de carro, uma casa, fazer um pé de meia para aposentadoria, conquistar algo. Mas a gente não pode perder de vista o nosso objetivo maior, que é o que eu falei inicialmente, que Jesus veio nos falar, que é edificar o reino de Deus dentro de nós. Então, se a gente tem esse objetivo, a gente precisa perseverar com tranquilidade. Buscando também a origem da palavra, a gente achou aqui a paciência do grego, porque o grego é uma das línguas originais da Bíblia. E o termo que a gente encontra a paciência na Bíblia, na língua original, chama hipomone. Hipomone. Então, existem diversos trechos na Bíblia se referindo a esse termo, que também significa perseverança, paciência, firmeza, fortaleza. E aqui no Google, ele fala aqui que é uma virtude essencial para o cristão. Então, se nós somos discípulos de Cristo, essa virtude ela é imprescindível. Nós precisamos trabalhar e desenvolvê-la. Okay? E uma das citações da Bíblia, que eu trouxe uma só para a gente refletir junto, é lá em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Não sei se vocês lembram. Fala assim: na vossa paciência, ele usou esse termo comum, possuireis as vossas almas. Quando eu li, porque assim, muitas vezes a gente lê os livros, lê o Evangelho, mas a gente lê rápido, a gente passa. E muitas vezes o sentido da palavra, né, já dizia Paulo, né, o sentido que vivifica, muitas vezes a gente perde um pouco a essência, quando a gente vai muito rápido. Vocês conseguem entender? Pela paciência possuirei as vossas almas. Como assim? Mas a alma não é minha? Eu não tenho corpo, a alma está ligada ao meu corpo, ela não é minha? Como que a gente pode interpretar? E a doutrina espírita nos traz algumas chaves que nos ajudam a compreender. E uma das propostas que a gente pode interpretar, que eu convido vocês a avaliar se faz sentido, é o seguinte: quando a gente fala em possuir, é algo que você tem a prerrogativa de decidir o que fazer ou o que não fazer, o que reagir e como não reagir, ok? Então, quando você tem um controle, a gente sabe que recentemente nosso país passou, para algumas pessoas ainda não, por momentos difíceis, muitas discussões de política. Óbvio que eu não vou falar de política aqui para não baixar a vibração, né? Mas, assim, eu vou dar um exemplo de muito próximo, né, aqui na família da minha esposa, abre parênteses, né? Foi feita uma pesquisa onde 70% dos entrevistados tiveram afastamentos, seja na família, seja no grupo de amigos, seja no trabalho, em virtude de discussão política. Aqui, eu tenho certeza que não aconteceu com ninguém, né? Vai em Resende e em alguns lugares. Mas na família da minha esposa, tem uma tia que ela adora política. Então, assim, vamos supor que eu queira irritar ela. Então, se a hora que eu quiser irritar ela, eu toco no assunto de política. Então, quem que controla o humor e a estabilidade emocional dela? É ela ou sou eu? Sou eu. Porque a hora que eu quiser irritar ela, eu irrito. É só eu falar de política com ela que acabou. Ela se irrita e ela perde o seu controle. Então, quando a gente
não tem o controle, a gente delega o controle para alguém. E muitas vezes, a doutrina espírita nos mostra que muitas vezes, né, a gente passa por influências de irmãos que estão no mundo espiritual e que muitas vezes querem prejudicar. Então, esse é o convite. A gente possuir a nossa capacidade de ter o nosso controle psicológico psíquico. Okay? Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, lá no capítulo 9, o Espírito Amigo trouxe um trecho que, quando eu passei por ele, falei, opa, volta, vamos refletir, pensar junto aqui. Sede pacientes, que é uma determinação. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Quando eu parei isso aqui, eu falei, opa, peraí. A paciência, caridade é lei. É lei. Lei é lei. E lá, assim, a justiça dos homens, muitas vezes, quando nós desviamos, muitas vezes ficamos impunes. Mas a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, que a doutrina espírita nos ensina, ela nos mostra que não é bem assim. No livro Céu e Inferno, esse que eu mencionei, existe um capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Não sei se vocês já leram, já viram. O nome é pesado, assusta, mas é muito interessante, vale a pena ler. E lá no Código Penal da Vida Futura, ele diz que toda vez que a gente se afasta da lei de caridade, da lei de amor, isso gera um motivo de sofrimento. Toda vez que a gente se afasta, isso gera um motivo de sofrimento. Então, mas como assim? Vai gerar, toda vez que eu desviar da lei, Deus vai estar lá anotando e vai me punir? Não é bem assim que funciona. Vamos pegar um exemplo simples. Imagina aquela pessoa que ela é irascível, que ela não tem paciência, que ela maltrata as pessoas, que ela fala de forma ríspida, agressiva, que ela agride as pessoas. O que acontece com o tempo com essa pessoa? Afastamento, certo? Normalmente esse afastamento, muitas vezes ele gera um motivo de sofrimento, de solidão. Muitas vezes é o gatilho para disparar, eventualmente, uma depressão e outras coisas. Recentemente nós tivemos a oportunidade de atender um irmão numa reunião mediúnica, onde existe a possibilidade de atender, de orientar os irmãos que estão no plano espiritual. Chamou muita atenção um irmão que estava no plano espiritual e que se sentia muito sozinho, sofria com a solidão. E o interessante é que a forma que ele traçou o diálogo com o dialogador foi essa forma ríspida, dura, difícil de conversar, e que a gente vê que é a consequência dos próprios atos dele. Então, esse é o sofrimento que a gente está se referindo, é um exemplo de quando a gente se afasta da lei. E aí, a gente fala em caridade. Né? Caridade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 88,6, Kardec pergunta para os Espíritos Superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque para uma pessoa é uma coisa, para outra pode ser outra. Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aqui a gente vai fazer uma atividade prática hoje aqui. Benevolência e indulgência para as minhas eventuais imperfeições. Então eu vou pedir para que vocês pratiquem a caridade como palestrante. Assim eu costumo resumir. BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, existe uma referência à questão da caridade, falando que a caridade material, ela é importante, mas ela é a mais fácil. A mais difícil, porém, a mais meritória é a caridade moral, que também consiste em saber perdoar aquelas pessoas que Deus colocou em nossos caminhos para
pôr à prova a paciência. Nós podemos enxergar essas pessoas como os nossos professores de paciência. Que muitas vezes são essas pessoas, não foi necessariamente, e nem sempre é Deus ou a providência que coloca na nossa família ou próximo de nós. Muitas vezes, nós mesmos temos a oportunidade de escolher as pessoas com as quais nós vamos conviver. Porque nós precisamos, muitas vezes, desenvolver essa virtude. Então, aquela pessoa que está ali, ela é um instrumento para que você trabalhe, que você desenvolva essa virtude. Então, toda vez que a gente olhar aquela sogra, eu não posso falar da minha sogra, porque minha sogra, para mim, eu adoro ela. Mas aquelas pessoas difíceis, vão olhar com uma indulgência, com perdão, com outro olhar. Porque, no fundo, as pessoas precisam crescer juntas. A lei de sociedade já diz isso. Importante também a gente refletir sobre o que não é paciência. Leniência. O que é leniência? Essa palavra não é muito comum. É conivir com algo errado. É aceitar, conviver com algo errado. E Jesus, ele teve vários exemplos. Aqui, aquele exemplo famoso que eu sempre gosto de referir, uma passagem riquíssima, aquela da mulher adúltera, que foi pegando o flagrante de adultério, e que as pessoas colocaram lá: mestre, a lei manda lapidar. E tu que dizes? E ele falou: aquele que tiver livre de pecado, que tire a primeira pedra. Ninguém atirou. Mulher, ninguém te condenou? Vai, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus, ele não condenou a mulher. Ele não aceitou. Ele corrigiu a atitude errada, mas ele não julgou a mulher. Essa mulher, existem outros livros do Espírito que narram a história dela, e após esse episódio, ela procurou Jesus no mesmo dia, à noite, na casa onde ele se encontrava na redondeza, para pedir orientações. Jesus esclareceu a ela, falou para ela ter paciência, para que ela possa fazer o bem. Incentivou ela e ela teve uma história belíssima de redenção após esse episódio. Não é também acomodação e preguiça. Não é para deixar depois. É resolver o que tem que resolver. Se tiver que chamar uma pessoa para conversar, se sentar, não precisamos deixar para depois, até porque muitas vezes, você imagina que você tem uma divergência com a pessoa e aí acontece de um dos dois partir para o mundo espiritual. Vocês lembram daquela orientação que Jesus falou? Reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por que ele falou isso? Porque é mais fácil. Então vocês conseguem imaginar se a pessoa um parte, o outro fica aquela sensação que deveria se reconciliar e você não fez? O tempo passa. É omissão, abandono. Isso não é paciência. Não é largar, isso não tem jeito. Deixa que a vida ensina. E também não é fraqueza. Muitos de nós fomos criados entendendo que bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. E muitas pessoas, especialmente no mundo corporativo, no mundo profissional, muitas vezes é associado, às vezes uma pessoa fala assim, de uma forma dura com a outra. Aí a outra muitas vezes fica em silêncio, aí muitas vezes a pessoa é vista como uma pessoa fraca. E na verdade é o contrário. Quem que é fraco? É aquela pessoa que perdeu o controle e que se desestabilizou e que causou aquela situação? Ou quem soube administrar aquela adversidade, aquele momento infeliz da pessoa? Quem é mais forte é quem tem o controle de si. Ok? Por que nós precisamos mais paciência? Por que é importante a gente desenvolver? Um dos motivos é para a gente ter relacionamentos melhores. Porque a gente vem, a gente estuda a lei de sociedade, nós precisamos, não resolve a gente se isolar. A gente tem que crescer
da diferença, junto das adversidades. E o primeiro relacionamento que a gente pode aqui refletir é conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente comete algum equívoco, é normal. Às vezes a gente está nesse desafio, nessa luta que o texto da Escritura falou, que é o combate contra as nossas dificuldades, as nossas más tendências. Então, muitas vezes a gente fica remoendo e a gente vê irmãos no reino mediúnico que carregam sentimentos de culpa por muito tempo. Muitas vezes décadas, séculos. Porque ficam convivendo com aquele remorso, com aquela atitude errada. Então, nós precisamos ter paciência e nos esforçarmos por melhorar. Paciência também no meu passador. Na família. Então, quantas famílias que se desfazem por falta de paciência, por momentos difíceis, por situações, né, de dificuldade financeira, às vezes de saúde, às vezes, e muitas vezes, aqueles compromissos que foram estabelecidos, né, foram postergados por falta de paciência. Quantas crianças que passam por infância, que trazem traumas para a vida adulta, em função de brigas, de situações de convívio com situações de paciência. No trânsito, quantas vezes percebemos pessoas que brigam por falta de paciência no trânsito? Quantas pessoas desencarnam anualmente por causa de briga e por situações de falta de paciência no trânsito? Muitas pessoas. Hoje eu falei, eu vou falar de paciência, tinha 2 obras imensas na Dutra, né? Mas eu falei, calma, eu vou falar de paciência, eu preciso, né? É uma oportunidade de praticar. Aí eu liguei, falei, olha, tem um risco, avalia de ter uma outra pessoa caso não consiga chegar. Então é isso, se eu tivesse me desesperado, né, talvez eu não estaria aqui agora. No trabalho, quantas pessoas perdem o emprego por falta de paciência? Vocês já viram isso acontecer por aqui? Eu já vi. Eu já vi pessoas que deixaram de ser promovidas, pessoas que foram embora. E pessoas também que conseguiram ter sucesso pelo equilíbrio, pela sensatez. Também nas casas espíritas. É um lugar onde nós precisamos também exercer a paciência. Por quê? Normalmente as casas espíritas também têm dificuldades financeiras, têm contas para pagar, às vezes tem irmãos que têm alguns pensamentos criativos, alguns que querem fugir um pouquinho, e aí tem a divergência, tem as discussões, especialmente nas reuniões de diretoria, onde é uma oportunidade de praticar tudo aquilo que a gente estuda do Evangelho. Então, a gente já viu por aí casas que se afastam dos conselhos, porque muitas vezes falta de paciência. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E também falta de paciência com Deus, com Jesus. Lembra que eu comentei que muitas vezes a gente passa muito rápido pelas coisas? Uma das coisas que às vezes as pessoas passam rápido é daquela oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, lembra? Pai Nosso que está no céu, santificado, né? Seja feita a vossa vontade. Será que a gente quer e a gente aceita mesmo que seja feita a vontade do Pai? Será que a gente confia? A confiança não é só de acreditar, é aquela confiança de você se entregar. Quando, né, o pai chama um ente querido, de você confiar que aquela situação ela tem um motivo maior, tem um porquê. E um dia no trabalho, tomando café, conversando com um amigo, eu falei, você frequenta alguma religião, alguma coisa? Ele, estou meio chateado com esse Deus aí, porque meu pai era uma pessoa boa, e ele levou meu pai, e eu não consigo entender, não consigo aceitar.
aquilo que seria, e ele assim, já deveria ter assim, mais de 50 anos, né? O pai já deveria ter uma idade mais adiantada, e resultado, ele se afastou da religião. Óbvio que é muito mais difícil quando a gente se afasta assim, de uma religião, seja ela qual for, né? Mas a gente precisa confiar, a gente precisa se entregar. Que Deus opera de formas que muitas vezes nós não conseguimos imaginar. E quando a gente tem um equilíbrio, quando a gente tem paciência, quando a gente sintoniza, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente consegue perceber como ele atua em nossas vidas. Mas é importante também a gente refletir sobre os relacionamentos que a gente tem com os irmãos que estão no mundo espiritual. O Espiritismo nos traz muito material para nos ajudar a entender. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? O que os espíritos superiores responderam? Essa questão é muito famosa, né? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas como é que isso acontece? É só a gente assim, avaliar de forma lógica. Imagina o seguinte: a pessoa foi lá, falou de política, irritou, né, a tia lá da minha esposa. Quando a pessoa explode, perde, o que acontece com ela? A vibração dela abaixa, certo? E o que acontece com as defesas? Ela fica vulnerável. Aí, né, muitas vezes nesse momento, caso exista um irmão que está numa situação aí, né, de desvio do bem, que queira prejudicar, ele pode muitas vezes se aproximar e falar: você não vai responder. Ah, não, você não é mais aquele Maurício de sempre. Você responde a ela. E muitas vezes essa sugestão, ela é sutil, e nós não percebemos, mas ela acontece. Então, a paciência, ela abre guarda. Nós precisamos ter atenção a isso, para que a gente não deixe a porta aberta no nosso quarto interior. Faz sentido? Faz, né? Para que a gente possa também ter mais saúde e viver mais. A gente pode associar também a ter mais saúde material, corpo material, e também do corpo espiritual. E viver mais a vida material. Porém, aqueles que estão na vida maior, né, eles podem viver mais também. Porque vida, diz Emmanuel, é movimento, é doação, é amor. Isso é vida. O que é morte? Morte é o desânimo, é a paralisia. Certa vez eu ouvi um depoimento da esposa do Erasmo Carlos. Estava lá, mexendo lá na cozinha e tal, vendo o jornal, e aí ela falou assim: meu esposo, ele ascendeu. Quem morreu fui eu que ficou aqui. Né? E a gente vê o exemplo de Maria, que aconteceu com Cristo, quando se dirigiu para ela para fazer um trabalho belíssimo de ajuda aos necessitados. A mãe do Cazuza, que diante da situação do filho, fundou uma ONG e começou a ajudar as pessoas. Isso é vida. E quantos irmãos que estão no plano espiritual e que vivem ajudando outras pessoas, aproveitando as quedas para dar exemplo, para ajudar outras pessoas. E o que a gente achou aqui como um texto que pode ajudar nessa compreensão? Anacleto, que é um benfeitor, conversando com o André Luiz no livro Missionários da Luz. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, pode intoxicar-se
em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres futuros. E aí a gente vê a ciência explicando, né, que quando a gente passa por um momento de fúria, esse aqui é um jornal, aquela revista super interessante, né, que fala de ciência. Momento de fúria. Quando a gente tem um momento de fúria, o olho fica vermelho, é adrenalina, é glândula pineal, é o coração que acelera, o fígado que não sei. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Né? Quantas pessoas que a gente, os casos que a gente fica sabendo, de pessoas que, diante de uma situação de um pico de estresse, que tem um AVC, que tem um infarto, quantos casos que a gente vê. E aí, a gente tem um caso nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, que é muito interessante. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Nesse livro tem um capítulo de um senhor chamado Belarmino Bicas. Vocês já ouviram falar dessa história? O Belarmino Bicas, ele era espírita. E no planejamento reencarnatório dele, ele organizou lá, o plano era que ele desencarnasse por volta dos 80 anos de idade. E ele desencarnou por volta dos 58, 60 anos, 20 anos antes do planejado. E ele chegou na espiritualidade numa situação muito difícil. E ele foi visto e, vamos dizer assim, foi chamado por algumas pessoas, apesar de ser espírita, de suicida indireto. Suicida indireto. O que é o suicídio indireto? Quando a pessoa comete atos contra si própria que causam ou antecipam, que desgastam o corpo físico, que provocam ou antecipam a desencarnação. Ele não comete a desencarnação intencional. Mas, por exemplo, a pessoa que comete exageros na bebida alcoólica, ela está autodestruindo. Ela está provocando a antecipação da sua desencarnação. E aí, quando ele chegou lá, no plano espiritual, o Caio em si, que ele viu, que ele fez, ele pediu para a espiritualidade benfeitora que escrevesse para os irmãos que se encontravam na Terra para orientar sobre o perigo das zangas, né, as zangas, usa esse termo, das zangas sistemáticas, né, que o mau humor também mata. É muito interessante esse capítulo. E o que me chamou, ele fala, né, que não perca a riqueza das horas com amuos. Né? E aí, o livro, ele narra os episódios que ele teve de onde ele perdeu e que ele explodiu. E aí tinha uma ficha dele. Só para vocês terem uma ideia. 1811 dentro da família. 1015 com o chefe. Estresse e briga com o chefe. 1089 com os funcionários. 777 com o trânsito. 211 no telefone. 217 no centro espírita. Um total de 16.386 exasperações. E ele antecipou a partida dele no mundo espiritual em aproximadamente 20 anos. Assim, cartas e crônicas. Então, que essa história possa ser refletida. Eu, quando comecei a pensar nisso, eu falei, nossa, a minha lista também, né, deve ter já alguma coisa lá. Então, né, e a gente estuda no Evangelho, né, que a caridade, o amor cobre a multidão de pecados, e eu estou aqui na luta. Entendeu? Já sou referência? Não sou referência. Mas eu já entendo a importância. Já divido um pouquinho a migalhinha do que a gente estuda, a gente já divide um pouco. Né? Quando a gente tenta falar, não, eu falo sobre isso aqui, né? Porque o que a gente fala aqui, qualquer um pode falar. Né? Mas o exemplo, a consciência nossa é mais importante. Né? Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar. Algumas causas da impaciência, né? O orgulho e o egoísmo.
Isso aqui, né, dá para a gente fazer seminário, falar aqui, né, muitas vezes, né, quando mexe comigo, quando mexe no meu orgulho, quando é diferente daquilo que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, do que eu quero, se não for o que eu quero, acabou o mundo. Vocês conhecem alguém assim? Se não for, né? Orgulho, egoísmo, o centro do mundo, né? E a doutrina espírita tem diversas passagens explorando esse tema. Então, isso aqui está ligado à falta de paciência. A intolerância. Tolerância. Como é que está a nossa tolerância? Né? Tolerância zero. Impulsividade. Quando vi na época, eu já respondi. Nossa. Então, assim, isso aqui é algo que a gente precisa trabalhar, porque muitas vezes são poucos segundos que a gente precisa para não responder, para não desandar tudo. Né? E quando a gente fica atento a essas coisas, a gente vai desenvolvendo algumas técnicas, coisas simples do dia a dia. Por exemplo, lá em casa, quando o bicho está pegando para mim, eu já sei o que eu faço. Em vez de eu responder, eu vou lá, pego a louça e vou lavar a louça. Porque lavar a louça, eu estou ali falando, não vou responder. Não vou responder. Por quê? Eu sei que ela está num momento difícil. Eu sei que ela está pressionada por causa de não sei o quê, que ela está num momento ruim. Se eu responder, vai ser pior. Que nem chefe. Eu tinha um chefe que eu aprendi. Falei assim, ó, quando ele começar a bater, não responde. Deixa ele bater. E depois você explica e aí deixa um constrangimento para ele. Porque ele bate e nem perguntou por quê, porque o prazer dele é bater. Percebe? Então, que a gente possa desenvolver. Onde que estão as nossas fragilidades? Né? Ansiedade. Tem alguém aqui com ansiedade? Sim. A gente ainda vai ter oportunidade de falar de ansiedade alguma vez. Mas assim, ó, a ansiedade, ela é importante a um certo grau. Se eu não tivesse um tiquinho de ansiedade, eu não teria talvez estudado o que eu tinha estudado. Não teria preparado esse estudo com as horas que seriam adequadas para poder trazer algo que efetivamente fizesse sentido para vocês. Então, a ansiedade que eu tinha de não decepcionar vocês me motivou a estudar. É importante a gente estudar. E a gente se surpreende quando a gente começa a se esforçar e aplicar nas pequenas coisas. É muito interessante quando a gente começa a ver que faz dar resultado. A pressa, o desânimo e a fé insuficiente. Falta de fé e de paciência. Como que a gente pode ter um pouquinho mais de paciência? Primeiro, a gente precisa tomar a decisão. Essa decisão, muitas vezes, a gente tem que tomar ela todo dia. E muitas vezes, várias vezes por dia. Nós precisamos decidir ser mais pacientes. Isso é uma decisão. Porque tem coisas que é o outro. Então, assim, a gente precisa... isso aí tem estudo, né? Que fala. Tem certa situação que a gente não tem o que fazer. A pessoa é assim, não quer mudar, é com ela. Mas a gente precisa se preocupar e focar naquilo que a gente pode fazer ou que a gente pode influenciar positivamente. Então, muitas vezes a gente deleta, transfere para o outro e esquece daquilo que compete a nós. Então, que a gente possa querer, porque muitas vezes a gente achava bonito, né? Você viu? A pessoa falou comigo, você viu como é que eu respondia? Ela bateu de um jeito, eu bati mais forte ainda. A gente achava bonito isso, né? Então, a gente começa a interpretar. Você lembra daquela passagem que Jesus falou sobre quando alguém te bater a face, dar a outra face? Lembra? Eu passei rápido na primeira vez, que eu não entendi. Falei, pô, como assim? A pessoa gosta de apanhar? Não é bem assim. O que a gente poderia entender? Uma das propostas de interpretação dessa passagem. A pessoa foi lá, gritou com você. Muitas vezes, só o fato de você não gritar com ela,
você esperar um pouco, de você olhar para ela, de você manter o prumo, não sei se aconteceu com vocês, muitas vezes a pessoa para e fala, acho que eu me cedi. Então, o dar a outra face, muitas vezes é responder uma agressão com um silêncio, um sorriso, uma forma de falar, pô, você não sabe o que você está falando, tal, pô, vamos fazer o seguinte, vamos conversar depois. Essa é a outra face de Jesus. A gente pode interpretar o ensinamento de Jesus. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, lembra das bem-aventuranças? Está lá no Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados, ela, na língua original do aramaico, ela vem da palavra chamada Ashir, que na tradução ao pé da letra significa avançar, marchar, seguir. Então, você lembra da primeira? Está ruim de ler aqui, mas eu falo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de espírito. Lembra da primeira? Mateus capítulo 5, 3 e 4. Olhando com essa interpretação ao pé da letra, avança, marcha aquele que tem humildade de espírito. Lembra que a gente falou da perseverança tranquila, com o objetivo de edificar o reino de Deus dentro de nós? Quando a gente tem humildade, pobreza de espírito, que a gente admite que não necessariamente a gente pode não ter razão, que às vezes o outro tem razão, ou que a gente tem humildade de falar, ó, tá bom, errei, desculpa. Então, se a gente tem essa postura de humildade, de espírito, a gente avança. A gente avança na virtude da paciência. A gente marcha rumo à edificação do reino de Deus dentro de nós. Faz sentido? Bem-aventurados que choram. Será que todos que choram avançam? Aquele irmão que chora de raiva, de ódio, vocês já viram alguém chorar de raiva, de ódio? Será que esse é bem-aventurado? Será que esse avança? Então, quando a gente tem humildade, quando a gente chora, mas é aquele choro igual o choro de Maria Madalena, que foi tocada pelo amor de Jesus, e que despertou aquela vontade de largar tudo para trás e de seguir o Mestre, de vivenciar aquele amor que ele exemplificou. É esse o choro. Os mansos, precisa falar uma mansuetude, tem tudo a ver com paciência. Os que têm fome e sede de justiça, a justiça, ela está na mesma falha. Os misericordiosos, né? Jesus falou de perdoar-se, 77. Os que têm puro coração, muitas vezes quando a gente está no trânsito, por exemplo que a gente falou, vocês já fizeram um exercício de, quando a pessoa passa assim, te dá aquela fechada e passa correndo assim, o sangue sobe, aí você fala assim, aí você troca o pensamento. Em vez de você xingar, aí você fala assim, a pessoa está levando alguém que está muito necessitado de ir para o hospital. Não é diferente a sua reação? Porque é a forma como você vê, é a pureza de coração. Então quem tem pureza de coração e que olha as coisas de uma forma diferente, avança. Os que promovem a paz, e os que sofrem por perseguição de justiça. Porque quando a gente começa a não responder, aí a pessoa fala, ih, irmão, você está fraco, hein? Você está fraco, hein? Você não devolveu mais? Essa perseguição dessas coisas pequenas, né, que às vezes acontece quando a gente tem um comportamento diferente daquilo que as pessoas acham que é um padrão de conduta. Faz sentido? Conhece-te a ti mesmo. Né? No fim do dia, quando a gente deitar, que nem Santo Agostinho recomendou, a gente sentar, a gente refletir e falar, pô, será que eu perdi a paciência hoje? Então tá bom, amanhã eu vou procurar a pessoa. É essa reflexão, né? E assim, e muitas vezes eu sei que de manhã eu sou igual a minha mãe e minha filha igual a mim. De manhã é difícil, entendeu? Até pegar no trampo,
é difícil. Então, assim, eu não vou ligar para a Sky, cortou o sinal, de manhã cedo, porque eu vou ter uma tendência a me exaltar com a atendente que está fazendo o trabalho dela. Entendeu? Então eu me conheço, então eu evito. Porque não é fácil, a gente tem tendência ainda, né? Orar e vigiar. Muitas vezes a gente falou de abertura, a gente, né, no momento que assim, o que a gente, na hora que você tem aquela diversidade, aquela situação que você vai escolher se você vai explodir ou não, é um momento de decisão. A gente falou em tomar decisão. Essa decisão a gente escolhe com quem a gente quer sintonizar. Nós queremos sintonizar com os eventuais irmãos que querem prejudicar a gente ou com Deus. Então, por meio da oração, a gente conecta. Quando a gente faz isso, muitas vezes é um momento que a gente recebe aquela intuição para falar, não, deixa. Vai, bebe água. Né, para não responder. E vigiar, muitas vezes a gente se preocupa mais em vigiar o outro. A gente está mais preocupado em ver o erro do outro do que ver aquilo que também, porque muitas vezes os dois estão errados. Mas você só foca o do outro, então você nunca vai corrigir o seu. Você vai ter problema, vai continuar tendo problema, porque você não corrigiu o seu, né? Você tem que dar o primeiro passo. Lembra que a gente falou da misericórdia, do perdão, de promover a paz? Muitas vezes nós temos que dar o primeiro passo. Assim, falando de outra forma, nós precisamos, ou é recomendável, que nós tenhamos a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte e que nós temos a mão. Se a pessoa vai estender a mão também, aí é com ela. Obediência, resignação, né? O Espírito explora esses temas, a obediência, da razão, a resignação, aquilo que é coisa do coração, aquilo que são os desígnios de Deus. A alteridade. Você sabe o que significa alteridade? Essa palavra diferente? Alteridade é a capacidade que a gente deveria ter de conviver com o diferente. As pessoas são diferentes. Muitas vezes a gente quer que a pessoa seja exatamente, a gente sonhou que o filho fosse aquilo, e muitas vezes quando não é, acabou a paciência. Então a gente precisa saber conviver com a diferença, corrigir com quem corrigir, mas saber entender que as pessoas são diferentes. É um trabalho de Espera e Perdoa, né? O lema de Abigail, lá do livro Paulo Estevam. Paulo, né, durante o início da sua jornada, doente, ele vai buscar, logo no início que ele iniciou, né, o trabalho de divulgação do Evangelho, que ele foi rejeitado pelos amigos, ele não tinha dinheiro, ele estava doente, ele estava numa situação muito difícil, ele foi buscar o pai dele, o pai dele botou ele para fora, porque ele passou a seguir o carpinteiro, que era Jesus. E o pai dele tinha criado ele, né, para ser aquele doutor da lei. Como não era aquilo que ele imaginou, o filho que chegou a casa numa situação muito crítica, ele não aceitou e botou ele para fora de casa. E ele, nesse momento, ele procura um local, estava muito cansado, debilitado, ele dorme, se desdobra no espírito e encontra com a Abigail, que tinha sido a sua noiva, né, que era uma pessoa cristã, uma pessoa maravilhosa, e que orienta ele. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tem esperança. Aqui faltou um versozinho aqui, mas vocês entenderam. Então, diante de uma situação de adversidade, fiquem tranquilos que eu não vou testar a paciência de vocês hoje, tá? Não vai ter prática. Vou fechar até 7h30, né? 8h30, né? Está quase lá, está quase acabando. Então, diante de uma situação que a sua paciência vai ser testada, eu fiz um outro estudo agora recente que eu achei um texto que se encaixa aqui, né, que fala da tentação. Fala sobre a tentação. Está lá em Tiago, no Evangelho de Tiago. Ele falava assim: bem-aventurados os que sofrem a tentação, porque, passando por ela, receberão a coroa da vida. Né? Aí, bem-aventurados, o ácido segue, marcha. Então, se a gente tem a aprovação de cair na tentação da
falta de paciência e a gente passa, a gente recebe a cura da vida. A gente segue, a gente marcha. Ok? Caminhando para o fim, eu trouxe um trechinho aqui, não é muito grande, eu não vou testar para vocês, do livro Contos e Contos do Chico Xavier pelo irmão X. Capítulo chamado Provas de Paciência. Esse capítulo narra a história de duas amigas, Leonarda e Lucinda. Uma delas teve uma vida muito difícil, uma vida material, e Lucinda era a benfeitora que ajudava ela do mundo espiritual, uma benfeitora, anjo protetora. E diante dessa passagem, dessa jornada difícil que Leonarda teve no mundo material, que ela passou por muita dificuldade, mas ela teve uma vida daquelas, assim, de muitas adversidades. Quando ela chegou no plano espiritual, ela foi recebida por Lucinda, que era aquela benfeitora, aquela amiga. E teve um diálogo entre elas, que a gente vai falar aqui de alguns trechos. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade de outros tempos. Abraçaram-se comovidas logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual. É lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina, aqui no mundo material, né, que é uma oficina que é um lugar de trabalho, né, de trabalhar as virtudes, sem melhorar a obra. Como assim? Indagou Leonarda, assombrada. Refiro a minha paciência, comentou Lucinda, carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava, apressada, recusando-me o auxílio. Eu tentei, aí ela narra, tentei desse jeito, quando você fazia isso, eu chegava, tentava, e é muito interessante que ela narra todas as situações que ela tentava ajudar, e não conseguia. Mas, infelizmente, espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e, com enorme desencanto, acentuou triste. O que eu fiz? Que fiz? Eu fui excessivamente provada, mas não foi aprovada, explicou a amiga de forma serena. Mas eu vivi com a pobreza e com a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Mas eu experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Porque a forma como a gente lida com as adversidades, ela faz toda a diferença. Da resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala, né, que o mérito ele é proporcional à resignação, ao esforço. Se você teve uma dificuldade muito grande, se você passou bem por aquilo, mais mérito você vai ter, mais você vai crescer com aquilo. Mas eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque Leonardo emudecesse desapontado, Lucinda concluiu. Você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Então, quantos de nós estamos nessa jornada de recomeço para trabalhar essa virtude? Muitos de nós trazemos essas más tendências de outras vivências. Então, como é que a gente quer chegar do lado de lá? A gente quer chegar melhor? Será que a gente está dando brecha para aquelas pessoas que nos amam, que querem nos ajudar, efetivamente nos ajudam? Então, essa passagem, ela cabe em muitas reflexões. Elas possam ser úteis para todos nós. Para finalizar, agora sim, eu trouxe aqui uma adaptação de uma oração muito conhecida nossa, foi muito falada recentemente. Vocês vão reconhecer. Tomei a liberdade de fazer alguns pequenos ajustes. Vocês avaliam se faz sentido. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Já sabem qual é, né? Se a gente
quer que a gente seja instrumento da paz, precisa ter paciência, não precisa? Onde houver ódio, onde houver ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas, que eu leve pelo menos isso. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe paciência. Faz uma experiência com aqueles professores que eventualmente estão próximos de nós. Tenha mais paciência e observa se a pessoa vai ter mais paciência com vocês. Faz essa experiência. Perdoando que é perdoado e aborrendo que servir para a vida eterna, adaptado a esses exercícios. Então, irmãos, que sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Essa vinda do Senhor, que alguns irmãos entendem como a parousia, como a segunda vinda de Jesus, como aquela descida que tem do céu, naquela vinda espetacular. Na verdade, assim, a gente precisa olhar essa vinda de uma outra forma. Como essa vinda dentro de nós. Essa é a segunda vinda de Jesus. Porque a gente fica buscando esse momento exterior e muitas vezes deixa para o segundo plano esse desenvolvimento das virtudes, da edificação do reino de Deus dentro de nós. Então, que essas palavras possam fazer sentido para vocês, que a gente possa seguir exemplificando e ajudando aqueles que estão próximos de nós, ou que, eventualmente, a providência divina venha colocar em nossos caminhos. Porque o pouquinho que a gente consegue absorver pode fazer muita diferença para nós e para outras pessoas. Então, que a paz do nosso Mestre nos acompanhe desde sempre. Obrigado. Fazer-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Envolvidos nessas vibrações de luz, de amor, levamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita luz, de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, agradecendo por mais essa oportunidade preciosa de estarmos reunidos aqui, Senhor, em seu nome, para refletir sobre os seus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, poder praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, seguindo as suas orientações.
Te pedimos, Senhor, que continue nos iluminando, nos abençoando, para que nós possamos dar sequência às suas orientações. Que nós possamos retornar aos nossos lares, envolvidos pela tua luz, pela tua paz, que a tua bênção nos acompanhe depois de sempre. Assim seja. Os nossos recados, tá? Nossa programação. Segunda-feira nós temos o atendimento fraterno comigo e com a nossa terapeuta Maria Lúcia, no horário de 14 às 16 horas. Quem estiver interessado pode colocar o nome no caderninho que fica ali na frente e a gente vai chamar conforme for terminando. Terça-feira nós temos a palestra seguida do passe e também temos a evangelização infantil na parte de cima. Quem tiver crianças em casa, que tragam, né, para que elas possam aprender desde cedo sobre Jesus, sobre Deus, né, e aprender a viver melhor aqui. Quarta-feira nós temos o estudo da mediunidade, o horário 19h30 às 21 horas. Qualquer um pode participar. Tá? Quinta-feira é o estudo sistematizado da doutrina. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, também no mesmo horário, 19h30 às 21 horas. Também aberto para qualquer pessoa que queira participar. Sexta-feira é somente para as pessoas que estão em tratamento espiritual. Hoje o médium vai dar o passe. Se ele sentir que a pessoa precisa fazer um tratamento, ele vai indicar para que ela venha na sexta-feira. Aí nós pedimos para que chegue aqui às 18h30, tá? Para poder não atrasar, para começar o tratamento às 19 horas. Né? Sábado nós temos estudo da Mocidade Espírita, que é presidido pelo Natan. Todos os jovens, né? Seria muito bom se viessem, que vocês podem compartilhar os jovens daqui, mas também os amigos para virem aqui e fazer muito bem. É de 15 às 16h30. E nós temos aqui a nossa biblioteca com vários títulos, temos romance, temos estudo, né? Chico Xavier, Divaldo. É só vir anotar no caderno, início, né? Pegou o livro e tem 30 dias para você ler. Se não conseguir acabar, pode renovar por mais 30 dias. E nós temos a nossa campanha do quilo, né, para ajudar os assistidos da casa. Nesse momento, nós precisamos de todos os itens, inclusive papel, toalha, óleo, né, que nós estamos precisando no momento, óleo, extrato de tomate. Além de açúcar, arroz, farinha de mesa, feijão, fubá, leite em pó ou de caixa, massa de tomate, óleo, pó de café e sal. Nós agradecemos a todos que têm nos ajudado, né? Aí pedimos para observarem as roupas, né? Quando vierem, agora vai começar a esquentar, para vir com uma vestimenta mais compridinha, mais fechadinha, né? E aí eu queria pedir também, pela pedir para dar um recado, essa senha que vocês recebem, para vocês terem assim, cuidado, para não colocar no bolso, não ficar segurando na mão, para não amassar, né? Para a gente poder estar sempre usando a mesa. Semana que vem, já é novembro, tá? Dia 4, quem vai fazer a palestra vai ser Priscila, de Valença, do Centro Espírita de Valença. O tema vai ser indissolubilidade do casamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens 1 a 4. Sim. Nós esquecemos.
corrigindo aqui, vai ser Natan, tá? Semana que vem. O tema, ele vai... É o mesmo tempo. Vai ser o mesmo tema, sim. Tá. Quem vai presidir vai ser a Nádia, quem vai evangelizar vai ser a Tatiana. Então é isso. Dados recados, pedimos que todos permaneçam em silêncio para darmos continuidade com os passos.